Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, para nós é um privilégio estarmos aqui nesta noite, não cooperando porque nós somos de casa, né, irmãos? É um dever nosso. Quero aqui convidá-los para abrir as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos vão achando, quero agradecer ao meu pastor, nosso pastor presidente, pastor Jairo, que tem sido um pai para nós. Tem orado por nós, tem nos abençoado. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da sua esposa, a irmã Rosana, que também tem sido um instrumento nas mãos de Deus, com a intercessão e oração, não só por minha vida, mas por todos os obreiros do campo de Ribeirão Preto. Também os nossos varões, Ebenezer. Fiquei agora muito feliz. Eu já era feliz, agora eu sou muito mais, porque vi que vocês realmente são homens de Deus. Eu sei que não vai subir para a cabeça de ninguém, porque Cristo é a nossa cabeça, né? Parabéns, irmão Marquinhos, irmão Abidias, pela organização, as nossas irmãs também. Que Deus recompense Manice, vieram um bom número e nós louvamos ao Senhor pela vida de todos os nossos irmãos. Os irmãos acharam? Vamos correr com o tempo, não nos espera. 2 Reis, capítulo 4, e o verso de número 1. Glória a Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que é que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Meus irmãos, vamos correr, o tempo ele está sendo, né, não espera. Nós temos um texto aqui que fala sobre uma mulher que o seu esposo era um homem de Deus, e ele veio a falecer, e ele deixou uma dívida, e esta dívida que ele deixou, ela era uma dívida pagável. Porém, ele não sabia que ia falecer, e de última hora, ele faleceu. E quando o texto diz assim, e uma mulher das mulheres, nós podemos entender que esta mulher, ela era uma mulher que ocupava um papel de destaque na sociedade. E quando nós olhamos para esse texto, você observa que o texto ele vai dizer que ela tinha uma escolha: ou ela entregava os filhos, ou ela entregava os filhos. Mas como ela era uma mulher de um homem de Deus, ela teve discernimento. Os credores chegaram e disseram: olha, o seu esposo deixou, a dívida está aqui,
Então nós vamos levar os seus filhos até pagar a dívida. Depois que pagar a dívida, nós trazeremos o seu filho de volta. Isso é uma estratégia do nosso adversário, né? Porque aquilo que sai, quando volta, não volta a mesma coisa. Ele sabe muito bem como tirar aqueles que são escolhidos por Deus, porque os filhos eram promessas de Deus. A dívida existia. Tinha como pagar a dívida. Outra opção que ela teria era ela mesma se entregar como pagamento da dívida. Mas outra estratégia do nosso inimigo, os filhos ficariam sem a cobertura da mãe. A família é o bem mais precioso que nós temos. Tem um adágio que diz assim: nenhum homem consegue ter sucesso sem ter um lar. O sucesso de um homem, ele começa dentro do seu lar, dentro da sua casa. O nosso ministério começa dentro do nosso lar. E a palavra lar significa lareira, o lugar mais quente da casa. Daqui a pouco nós vamos voltar para os nossos lares. E o mesmo poder, a mesma glória que nós estamos sentindo aqui, nos nossos lares também nós temos que desfrutar disso. Porque o nosso lar é uma extensão desse lugar. É uma extensão da igreja, o nosso lar. Mas a Bíblia diz que ela buscou vasos, obedecendo ao que o profeta tinha dito a ela. Mas antes dela buscar os vasos, ela chega até o homem de Deus. A decisão, irmãos, de algo para nós, às vezes está tão perto que a gente acaba esquecendo desse detalhe. Ela disse: eu vou até o homem de Deus e vou perguntar para ele o que eu tenho que fazer. E ela diz: olha, eu tenho uma dívida, os credores estão lá, vão buscar os meus filhos. Só que aí, o homem de Deus, ele também tem discernimento. Com uma pergunta que ela faz, ele faz uma outra pergunta para ela. Ele diz: o que a senhora tem em casa? Nós sempre temos alguma coisa em casa. E às vezes, isso que temos em casa é a base para a realização do milagre em nossas vidas. Às vezes o que você tem em casa, que talvez você não percebeu ainda, você não deu ainda por ver o que você tem lá, é através daquilo que Deus vai fazer o milagre na sua casa. E aí ela disse: olha, a tua serva, ela se pôs como serva. Servo não tem vontade própria. Servo obedece, ela já se identificou. Eu sou a tua serva. Assim como meu esposo era seu discípulo, eu também sou a tua serva. A tua serva não tem nada em casa aí ela lembrou, não uma botija de azeite. Aí ele disse: é isso aí. É daí que vai vir o milagre. Sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Você vai pegar vasilhas emprestadas, não poucas vasilhas, muitas. E você vai chamar os seus filhos, fechar a porta da sua casa, e você vai deitar sobre as vasilhas, o azeite. Irmãos, a obediência é coisa preciosa. Ela obedeceu ao homem de Deus. Ela não hesitou, ela não resistiu. Porque o nosso Deus é simples. Nós estamos aqui pela misericórdia, nós não somos autossuficientes. A misericórdia de Deus nos trouxe aqui. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a misericórdia nos trouxe nesta noite, nesse lugar, para reconhecermos que sem Deus não somos nada. Ele é o dono de tudo, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você é. Se você canta, é Ele que tem te abençoado. Se você prega, é Ele. Se você adora, é Ele. Se você glorifica, é Ele. Porque Ele é o dono de todas as coisas.
E nós viemos aqui, porque Ele aqui está, e aonde Ele está, há milagre nesta noite. Você não veio em vão aqui, você não saiu da sua casa para perder tempo. Há milagre nesta noite sobre a sua casa, há milagre sobre o seu lar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso. Obedecer ou obediência, significado: submeter-se à vontade ou às determinações, agir ou estar em acordo, entender, concordar. Às vezes nós queremos o milagre, mas é obediência. A obediência é algo fundamental. Eu até escrevi essa frase. Nenhum homem que conhece a Deus, nós estamos falando ao povo de Deus, consegue escrever a sua história trilhando as linhas da desobediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, Deus começa a entrar com providência. Quando nós obedecemos, ouvimos a sua voz, praticamos a sua vontade, os seus desejos, a sua justiça, o seu querer, Ele vai entrando com providência na nossa vida. Não precisa você se preocupar. Se você está obedecendo, há milagre na sua casa. Há milagre. 1 Samuel, que nós acabamos de citar, versículo 15, capítulo 15, o verso 22. A obediência é tão sublime na nossa vida, que por um homem, Adão, entrou o pecado, desobediência. Mas através de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se entregou a si mesmo, pela obediência de Cristo, que foi a morte e a morte de cruz. Hoje nós estamos aqui para exaltar e glorificar o seu nome. A obediência, ela é o princípio do sucesso. Hebreus 5 e 8. Hebreus capítulo 5 e verso 8. Eu vou ler ali, irmão Éder vai, ou irmão Gustavo. Ainda que era filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Quando nós falamos de obediência, parece simples, né? Mas não é. Obediência não é simples. Quando você obedece, nós que somos filhos, né? Quando nossos pais falam não, nós temos que obedecer, causa um constrangimento, não causa, irmão? Você fala, meu Deus, mas isso é uma coisa tão simples. Por que... Mas o pai e a mãe, ele tem aquilo que nós filhos não temos. O pai conhece o filho que ele tem. E às vezes, quando nós temos que obedecer, é um sacrifício muito grande. É uma luta interna a obedecer. Não é fácil obedecer. Mas quando nós trilhamos o caminho da obediência, Deus ele entra com providência na nossa vida. Verso de número 9, irmão Gustavo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem é filho de Deus, obedece. Quem é escolhido de Deus, obedece. Quem é servo do Senhor, obedece. Porque Cristo obedeceu. E a obediência de Cristo foi a principal da obediência. Cristo é o nosso modelo como obediente. Filipenses 2 e 8. Eu vou citar alguns versículos para os irmãos. Filipenses capítulo 2 e o verso de número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quando Cristo obedece,
ele olha para a eternidade, porque a eternidade é um dia sem noite, ele vê a igreja de Ribeirão Preto. Ele diz: a minha obediência vai trazer homens, mulheres, crianças, adultos, porque a cruz, ela é o princípio da obediência. Como disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós que somos obedientes, renunciamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios prazeres, para obedecer aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. E pela sua obediência nesta noite, eu tenho que dizer que há um presente guardado para você e para mim. A presença de Cristo nesta noite, como recompensa, sinta o refrigério na sua alma, no seu espírito. A obediência é um princípio de sucesso. Obedecer é conhecer a autoridade do homem de Deus. Primeira coisa, quando nós obedecemos ao homem de Deus, como a mulher obedeceu ao profeta, ela reconheceu a autoridade sobre ele. A autoridade é algo que vem de cima. Vem do céu, autoridade. Não é autoritarismo. As pessoas têm que olhar e ver em nós, né, a simplicidade, como nós temos aqui, a humildade, mas eles também têm que ver em nós a autoridade, no nome de Jesus. E uma palavra do homem de Deus muda muitas coisas na sua vida. 1 Coríntios 10:5, irmão Gustavo. Não vou demorar, irmão, já estou terminando. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram, 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 10:5, perdão. Está pertinho aí. Isso, 10:5. Destruindo argumentos a toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e a desobediência de Cristo, e a obediência de Cristo. Então, Cristo para nós é o modelo da obediência. Se alguém que você espelha não obedece, é porque você está espelhando em alguém errado. O nosso espelho para a obediência é Cristo. Ele é a nossa referência de obediência. Se Cristo fez, você pode fazer. Se Cristo falou, você pode falar. Se Cristo realizou, você pode realizar. Porque Cristo é obediente. E a obediência causa milagres na nossa vida. O resultado da obediência são milagres que são realizados em nossas vidas. Romanos capítulo 1, verso 5. A graça, ela foi dada a todos aqueles que são obedientes. Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome. Então a obediência, ela também está atrelada, está ligada à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem agrada a Deus é obediente. A obediência é uma ligação de elo de coisas que nós, às vezes, não sabemos, mas não conhecemos. Mas quando obedecemos a Deus, Deus começa a agir na nossa vida. Ele começa a trabalhar na nossa vida e as bênçãos de Deus são que enriquecem e jamais acrescentará dores. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Agora os meus ouvidos estão atentos à oração desse lugar. Primeiro é a obediência. E depois a bênção também vem pela obediência. Eu lembro uma certa vez, nós estávamos indo para Cajuru, e eu passando ali esses dias, lembrei desse fato. Nós estávamos indo, e quando nós pegamos o balão de acesso para Cajuru, eu lembro que o nosso pastor presidente de honra, o pastor Santana, ele começou a orar por pelos obreiros. Ele começa a orar, ele vai intercedendo, Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, meu Deus. E ele começou a orar por um, por outro. E quando nós estávamos numa reta, eu comecei a orar também, interceder. E de repente, a glória de Deus invadiu aquele carro. E nós começamos a glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. E quando nós nos demos percebido, nós já estávamos chegando até a cidade de Cajuru. Eu não sei como nós chegamos, mas a glória de Deus foi tanta, irmãos, tanta. Ele chorava, ele glorificava, e nós sentíamos a presença de Deus ali. Aí Deus falou comigo, os meus filhos servos que são obedientes, a minha glória os acompanha. A minha virtude, não tem lugar onde que você possa estar. Se você é obediente, a presença de Deus está contigo. A glória de Deus está contigo. A virtude do Espírito está contigo. Se você estiver na cova como Daniel, a presença do Senhor está contigo. Se você estiver no vale, a presença dele está contigo. Porque a obediência de Deus na nossa vida é o princípio dos milagres. E tem milagre para você nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço, pastor Jairo. Muito obrigado, amém. Obrigado, pastor. O tempo, irmãos, tem que ser no horário certo. Eu quero fazer um convite, nosso pastor nos autorizou. A você que entrou aqui pela primeira vez, segunda vez, mas ainda não se decidiu. Você tem uma oportunidade nesta noite de ter o seu nome escrito no livro da vida. Se tem alguém para Jesus, levante uma das tuas mãos e nós estaremos orando. Não estamos te convidando para mudar de religião, porque a religião liga. Cristo é o que liga-nos a Deus. E nesta noite você tem o privilégio de estar aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém para Jesus nesta noite? Se tiver alguém, levante as suas mãos. Não precisa ficar com vergonha. Nós estamos todos no mesmo nível, somos todos carentes da misericórdia e da graça e do amor de Deus. Tem alguém? Se não tiver, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Muito obrigado, pastor.